Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o professor Daniel, professor de Química. Vim aqui hoje resolver a prova do IFTO de Química, ano 2025. Estou falando hoje na segunda-feira, dia 9 de dezembro, e a prova aconteceu ontem, domingo, pela parte da manhã. Eu observei que a prova estava num nível bem fácil. No caso, não teve questões com um nível de dificuldade maior. Então, foi uma prova bem tranquila de Química. E nós vamos poder observar isso, essas resoluções, a partir da correção agora que nós vamos ter, tá, pessoal? Então, fiquem comigo e vamos aqui ver as 5 questões de Química do IFTO 2025. Na primeira questão, como nós podemos observar, ela tem o seguinte enunciado: a química do amor é um processo produzido a partir da interação de diferentes substâncias químicas no corpo humano. Então, olha aí, está falando sobre a química do amor, a química das pessoas que estão apaixonadas, né? Então, interessante. Como hormônios e neurotransmissores, que regulam a atração, o desejo e o apego. Uma dessas substâncias é a dopamina. Então, olha aí, observem que está dando a fórmula estrutural logo abaixo, como diz no enunciado. Então, bem aqui, nós podemos observar a dopamina. Nós podemos observar aqui a dopamina, tá, pessoal? Então, é claro, professor, eu tenho que conhecer pelo menos um pouco, tá? Eles já estão ajudando aqui, dando a fórmula. Então, basicamente aqui é uma fórmula orgânica, tá? A fórmula da dopamina, a fórmula estrutural. Então, ele faz o seguinte pergunta: sobre a dopamina, é correto afirmar que... Então, ele dá aqui 5 enunciados, 5 afirmações, e nós vamos ter que observar qual é a pergunta, no caso, que a resposta que corresponde aqui à alternativa, certo? Nós vamos observar quais estão corretas e depois vamos marcar aqui embaixo. Bem tranquila a questão, tá, pessoal? Vamos olhar aqui rapidinho, vamos olhar um por um cada pergunta aqui, ver o que está certo, ver o que está errado em cada caso. Então, vamos lá. Primeiro, sua fórmula molecular é C8H11NO2. Então, vamos conferir aqui. Primeiramente, nós vamos observar o carbono. Então, vamos contar o carbono aqui nessa situação. Nós podemos observar aqui que nós temos uma figura de um hexágono. Então, o hexágono ele tem 6 lados. Então, aqui nós podemos perceber que nós vamos ter 6 carbonos, um em cada extremidade aqui nesse canto do hexágono. Então, aqui nós temos 6 carbonos. Temos bem aqui também o 7º carbono e temos o 8º carbono. Então, aqui está correto, tá? A fórmula é C8, tem 8 carbonos. Vamos conferir aqui também a quantidade dos hidrogênios. Vamos observar aqui quantos hidrogênios tem aqui em cada um desses, tá? Vamos observar aqui. Aqui, gente, nós podemos observar que eu tenho um carbono. O carbono sempre vai fazer 4 ligações, certo? O carbono está fazendo uma ligação para a direita e outra ligação para a esquerda. Então, ainda estão sobrando 2 ligações que faltam ele fazer. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios que estão escondidos, tá? Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios que estão escondidos aqui, que não aparecem nessa fórmula estrutural. Aqui também eu posso observar que é do mesmo jeito, ó. Uma ligação para um lado, uma ligação para o outro. Então, estão faltando mais 2, tá? Lembrando que o carbono ele é um elemento químico tetravalente. Aqui nesse carbono,
podemos observar o seguinte: esse carbono já está fazendo 4 ligações. Por quê? Ele está fazendo uma dupla ligação aqui, uma para baixo e outra para a direita. Então aqui já está preenchido, não tem nenhum hidrogênio. E esse carbono bem aqui, olha aí, ele já tem 2 ligações para baixo, uma para cima, então está faltando somente uma ligação, um hidrogênio. Aqui nesse hidrogênio a mesma coisa, pessoal. Dupla ligação com mais um 3, 4 ligações, tá? Bem aqui, olha aí, gente, observa que aqui eu tenho uma dupla, eu tenho também uma ligação aqui para a esquerda e outra aqui para a direita, então já tem 4 ligações, tá? Aqui não tem nenhum hidrogênio mais vai se encaixar aqui nesse carbono. Aqui, dupla ligação, 2, 3, 4, também não se encaixa nenhum. E bem aqui, ó, mais um hidrogênio, tá? Então aqui eu já encontrei todos os hidrogênios que estavam escondidos na estrutura, eu só vou contar agora. Posso contar aqui o número de hidrogênios, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, com mais 2, 7, né? Com mais 2, 9, com mais 2, 11, tá? Então aqui a gente pode observar que nós temos 11 átomos de hidrogênio, tá? Então está correspondendo com a fórmula bem aqui, ó. Nós podemos observar um átomo de nitrogênio, certo? E 2 átomos de oxigênio, então NO2. Então a fórmula aqui está correta, tá? A fórmula química dessa molécula é o C8H11NO2. Essa resposta aqui está correta. Então aqui a princípio nós já poderíamos excluir a letra D e a letra E, certo? Iríamos continuar aqui observando qual seria a outra afirmativa que estaria correta. Segunda afirmação: é um composto orgânico de função mista, álcool e amina. Então ele está dizendo aqui que nesse composto aqui eu tenho uma função mista, tá? No caso, mais de uma função, e que essas funções são álcool e amina. Normalmente, gente, um álcool ele é identificado por uma hidroxila, que seria um OH, ligada a um carbono saturado, que basicamente é um carbono que tem somente ligações simples, tá? Então aqui não é o caso de ser um álcool, não está ligado aqui a um carbono saturado, tá? Está ligado a um carbono insaturado, então não é um álcool. E a amina, tá? A amina normalmente é um nitrogênio ligado ao carbono, olha aqui. Então aqui nós temos uma amina, tá? Também. Então nós temos uma amina. Então aqui está correto, seria no caso sim uma amina, mas como não é um álcool, então o enunciado número 2 não está correto. Número 3, é um composto de função mista, fenol e amida. Olha aí, nós podemos observar que o fenol o que é? O fenol ele é uma hidroxila que se liga a um composto aromático, certo? Então olha aqui, eu tenho uma hidroxila que está se ligando a um composto aromático. Então basicamente aqui eu tenho um fenol, tá? Eu tenho um fenol e ele diz aqui que eu tenho uma amida.
Porém, eu já falei para vocês que bem aqui eu identifiquei uma amina. Então, também aqui não é o correto, tá? Não é amida, seria amina. Se tivesse alguma questão que dissesse que teria um fenol e uma amina, essa seria a certa. Quarta, é um composto que possui cadeia aromática e homogênea. Então, é um composto que possui cadeia aromática e homogênea. Vamos dar uma olhada bem aqui. Esse composto, ele tem uma cadeia aromática. Cadeia aromática é aquele composto que tem o anel benzênico. Então, a gente pode observar, sim, o anel benzênico nesse composto orgânico. Aqui está o anel benzênico, olha aqui, todinho. Então, ele é um composto que possui cadeia aromática, tá? Poderia vir dessa maneira aqui também representado, tá? E possui cadeia homogênea. Homogênea é aquela cadeia que tem somente átomos de carbono e hidrogênio na cadeia principal, tá? Alguém poderia observar aqui que eu tenho nitrogênios, que eu tenho oxigênio, tá? Mas isso não influencia, gente. Então, esses compostos aqui, no caso, eles são considerados homogêneos, tá? O heteroátomo ele não está entre átomos de carbono. Então, aqui a gente pode dizer que isso seria uma cadeia homogênea, tá? Então, aqui no caso, o oxigênio e o nitrogênio servem como ramificações da cadeia principal. Então, eu posso dizer que essa cadeia ela é homogênea, tá? Então, aqui a letra correta seria onde tivesse a resposta 1, a resposta 4, tá? Só para avisar aqui vocês, no número 5, ele dizia o contrário. É um composto que possui uma cadeia aromática e heterogênea, né? Que seria o oposto de homogênea. Então, aqui nós já vimos que essa cadeia é uma cadeia aromática e ela é homogênea. Então, aqui a letra correta que corresponde aqui seria a letra C, 1 e 4. Questão bem tranquila, bem facinho de observar. Para quem está estudando química orgânica, basicamente dá de matar de uma forma bem rápida mesmo aqui. Questão número 32. As reações químicas são processos em que ocorrem transformações de uma ou mais substâncias, se convertendo em outras e mudando suas propriedades. Dentre as reações abaixo, marque aquela que consiste em um exemplo de reação de síntese. Então, aqui nós estamos falando, gente, de reações inorgânicas, tá? Reações inorgânicas, nós temos 4 tipos, tá? Reação de síntese, reação de análise, simples troca, ou também chamada como deslocamento, e também nós temos aqui a dupla troca, desculpa aí eu confundi, ou que a gente chama também, pode chamar de permutação, tá? Mas é a mesma coisa. Então nós temos esses 4 tipos aqui de reações inorgânicas. A reação de síntese também é chamada de reação, tá? Síntese por quê? Porque nós podemos criar alguma coisa. Eu tenho um composto A, eu tenho um elemento B, eles vão se juntar e vão formar um composto aqui, uma substância AB, tá? Também chamamos de síntese ou adição.
é um nome aqui também que nós podemos observar na química inorgânica. Então nós vamos observar que qual é, no caso, a reação química que está acontecendo na forma de síntese, tá? Então nós vamos observar que normalmente vão ser vários elementos químicos vão se tornar somente um. Então aqui nós temos dois ou mais reagentes que vão se tornar somente uma substância lá no produto. Então vamos olhar aqui rapidinho. Aqui eu tenho CH4 mais O2, basicamente é uma reação de combustão, tá? Está formando gás carbônico e água. Então aqui não tenho somente uma substância formada, tá? Eu tenho duas. Aqui também eu posso observar o alumínio sólido mais o óxido de ferro 3, tá? Tá formando aqui também duas substâncias. Então olha aqui, basicamente o macete para a gente saber aqui o tipo de reação é que elas vão formar somente uma substância, tá? Aqui também na letra C eu tenho o zinco com mais o sulfato de cobre. Está aqui, na verdade, está acontecendo o que? Uma reação de deslocamento, onde o zinco entrou aqui e se ligou à substância, e quem ficou de fora aqui foi o cobre. Olha aqui o cobre sozinho, tá? Então aqui não é reação de síntese. Aqui na letra D eu tenho o ferro que está reagindo com o oxigênio, que está reagindo com a água e está formando aqui um composto, tá? Basicamente aqui é o hidróxido de ferro. Então aqui a gente pode observar que eu tenho uma única substância. Então aqui eu tenho uma reação de síntese. Tá, pessoal? Então aqui a letra correta seria a letra D. Questão bem fácil, bem básica mesmo de química. Então aqui essas questões a gente não pode errar. Vamos observar aqui. Os ácidos nos acompanham ao longo da nossa existência, tá? Questão 33, inclusive fazendo parte de processos metabólicos indispensáveis para a manutenção da vida humana e animal. Sabemos que em solução aquosa, a capacidade de um ácido fornecer como único cátion o íon hidroxônio o classifica como ácido de Arrhenius. Nesse sentido, marca a alternativa em que são apresentados apenas ácidos de Arrhenius. Então aqui nós podemos falar que nós temos várias definições de ácidos. Mas aqui, no enunciado da questão, ele está falando basicamente sobre o ácido de Arrhenius. Ele está dizendo que normalmente o ácido, ele vai depois aqui, ó, a capacidade de um ácido fornecer como único cátion, então seria um íon que teria carregado positivamente, vai ser o hidroxônio, tá? Que é o H3O+. Então nós vamos observar aqui quais são as alternativas que tem somente ácidos de Arrhenius, certo? Então a gente vai observar quem são aqueles que vão poder o que? Doar átomos de hidrogênio. Basicamente é isso que nós vamos observar nesse caso, tá, gente? Aqui nós temos o H3PO4. Ele tem aqui 3 átomos de hidrogênio. Olha aqui, então ele pode ser um possível átomo, um ácido de Arrhenius, tá? Aqui eu tenho um ácido orgânico. Olha aqui, gente. Aqui já não é um ácido inorgânico. Então eu tenho CH3COOH, tá? Basicamente é o ácido etanóico. O ácido etanóico, ele tem a seguinte fórmula.
tá? Estrutural é essa bem aqui. Então, basicamente, ele tem essa formação aqui. E nós podemos observar que ele tem um átomo de hidrogênio que pode ser liberado para formar aqui, no caso, o hidroxônio, tá? Então, ele também é um ácido de Arrhenius. E aqui eu tenho o H2SO4, olha aqui, que é um ácido também, ó, inorgânico, um dos mais conhecidos, que é o ácido sulfúrico, tá? Então, normalmente, a maioria ou quase totalidade dos ácidos inorgânicos começam com hidrogênio na sua fórmula. Então, aqui eu tenho dois ácidos inorgânicos e um ácido orgânico, que é o ácido etanóico. Então, a letra que provavelmente é a correta é a letra A. Vamos olhar aqui rapidinho. Eu tenho bem aqui Hg, que é o mercúrio, e um OH. Gente, basicamente, as bases inorgânicas, elas têm no final delas uma hidroxila, tá? É isso que caracteriza uma base inorgânica. Então, aqui no caso seria uma base, tá? Então, nós podemos observar que aqui na frente nós também teríamos outra base, aqui outra base, tá? Então, aqui letra B totalmente descartada. Letra C, HClO4. Olha aqui, como eu disse, a maioria dos ácidos inorgânicos, salvo algumas exceções, começam por H. Então, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho outro ácido, certo? Aqui eu não tenho um ácido, olha aqui, gente. Aqui eu tenho sulfato de potássio, que na verdade aqui é um sal, tá? Um sal inorgânico. Então, letra C não está correta. Letra D, HCl. Então, aqui sim, um ácido. Aqui, nitrato de prata. Então, olha, não tem aqui no caso. Não começa por H, tá? Então, aqui no caso de fala de um sal. Então, não é aqui também. E vem aqui, ó, hidroxila, já que é uma hidroxila, então é uma base, tá? Base. Então, aqui eu teria um ácido, um sal e uma base. Bem aqui, gente, ó, NaOH, eu tenho uma base, tá? Na verdade, isso aqui é o hidróxido de sódio, que é uma base muito utilizada como produto de limpeza. E muita gente acaba pensando, e por falta de conhecimento, dizendo que esse composto, essa substância, é um ácido, tá? Porque ela causa queimaduras na pele. Mas não, na verdade ela se trata de uma base. Aqui no lado eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, que nada mais se trata do sal de cozinha, também é um sal, tá? Um sal inorgânico. E aqui eu tenho o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, tá? Que também é um sal. Então, aqui a letra correta, tá? Seria a letra A. Então, vamos observando aqui que a prova ela está se encontrando num nível bem tranquilo, tá? Foram 3 questões com um nível de dificuldade bem legal, bem fácil mesmo. Então, é claro, não esquece aqui de já ir dando o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que vai querer assistir a correção dessa prova, tá? Fala aí embaixo nos comentários se você se deu bem também nessa prova ou se você se deu mal. Então você vai falando aí nos comentários se você se deu bem, se deu mal. Dá uma força aqui, tá, no meu canal. É o meu primeiro vídeo que eu tô gravando, então provavelmente eu espero gravar mais vídeos daqui pra frente, daqui em diante. Então me dê essa força aí desde já, tá ok? Em artigo publicado na revista Química Nova na Escola, a química do pão foi abordada sob diversos aspectos. Quanto ao processo de preparo,
os autores argumentaram sobre as vantagens da fermentação natural, na qual os fermentos utilizados são as próprias leveduras que metabolizam o carboidrato, realizando a fermentação alcoólica. Esse processo pode ser visto resumidamente na reação a seguir. Então, gente, basicamente está falando sobre o processo de fermentação, onde um fungo ele vai realizar esse processo, tá? E normalmente ele vai produzir um álcool e gás carbônico, tá? Então aqui nós podemos observar o carboidrato, que aqui está se tratando da glicose, tá? C6H12O6. Então a glicose ela está sofrendo o processo de fermentação e está produzindo aqui o etanol, tá? Que normalmente é o álcool que é produzido aqui em uma fermentação alcoólica. Inclusive, esse etanol ele é produzido aqui no Brasil normalmente a partir da cana de açúcar, tá? Então a cana de açúcar, a partir dela nós produzimos o etanol, tá? O etanol que vai para o posto de gasolina. Então também produzimos o etanol que vai para as bebidas alcoólicas. Então basicamente aqui nós temos, tá, o etanol, a fórmula dele é essa aqui. Então, e também gás carbônico, que seria o CO2. Então vamos observar aqui as afirmações. Afirmação primeira, ou 1. O álcool liberado na fermentação alcoólica citada representa cadeia carbônica heterogênea, saturada e normal. Então, gente, nós podemos observar que na cadeia principal não tem nenhum heteroátomo, que na verdade nada mais é do que um átomo diferente de carbono. Então essa cadeia aqui, ela é uma cadeia homogênea, tá? Então aqui está errado. Então aqui nós não temos uma cadeia heterogênea, nós temos uma cadeia homogênea. O oxigênio está presente no composto, porém ele não está entre dois átomos de carbono, então não considero essa cadeia heterogênea, então não confundam isso. Número 2. O álcool liberado na fermentação alcoólica citada apresenta uma cadeia homogênea, correto. Saturada é aquela cadeia que só tem ligações simples, ó. Então a gente pode perceber que tem uma cadeia saturada e normal. Então aqui número 2 está correto. Afirmação número 3. Utilizando a nomenclatura oficial e o PAC, o álcool liberado é o etanol, tá? Então aqui o etanol, que é um álcool muito conhecido, tá? Aqui essa resposta é correta. A gente pode lembrar lá na química orgânica que et vem de 2 carbonos, tá? O prefixo et vem de 2 carbonos. O infixo an vem de ligações simples, ou seja, quando não tem ligações insaturadas, dupla ou tripla. E aqui no caso o ol seria para indicar a função álcool, tá? Na química orgânica. Então daí que vem o nome do etanol. Então aqui a 2 e a 3 estão corretas, tá, gente? Então seria aqui a letra B, 2 e 3. O álcool liberado é isômero do etoximetano. Olha aqui, só para a gente observar. O álcool liberado é isômero do etoximetano. O que é um isômero? Um isômero nada mais é do que um composto que tem a mesma fórmula molecular, porém
ele tem propriedades físicas e químicas diferentes, tá? É um composto diferente. Ele está organizado de uma maneira diferente, tá? Então aqui está dizendo que é um etoximetano. Porém, gente, a fórmula do etanol, olha aqui, ele tem 2 carbonos, ele tem aqui também, no caso, 5 hidrogênios, certo? E o OH. Se a gente fosse observar aqui o etoximetano, o etoximetano, que é um éter, a fórmula do etoximetano seria essa bem aqui. Opa, gente, desculpa aqui. Deixa eu apagar, tá? Então, o etoximetano. Então, a fórmula do etoximetano seria essa bem aqui. Etoxi vem, só lembrando, do etano, tá? E aqui a outra parte, o metano, que é o CH4, tá? Mas aqui, como já está fazendo uma ligação, então seria o CH3. Então aqui a gente pode observar que ele tem 3 carbonos, então aí já daria para descartar que eles não têm a mesma fórmula molecular. O álcool liberado apresenta isomeria cis-trans. Não, gente, também não apresenta isomeria cis-trans. Isomeria cis-trans, ela sempre vai acontecer em compostos que têm dupla ligação, tá? Insaturados, ou compostos que têm ciclos. Então aqui não é o caso, tá? Ciclos são compostos que têm cadeia fechada. Então, questão letra B, a 34, e vamos agora para a última questão de química aqui do IFT1. Então, olha aqui, vamos observar. Eu acredito que essa aqui possa ter sido a questão com um nível de dificuldade maior. O que é que seria um nível de dificuldade maior? Normalmente, na maioria das escolas, os alunos não veem tanto esse assunto, que basicamente é o assunto de reações orgânicas. Então, por causa disso, a gente poderia dizer que ela seria uma questão um pouco mais difícil. Mas a gente vai poder observar aqui que normalmente essa questão ela não é tanto mais difícil. Tá ok? Vamos para a questão. Dentre as reações orgânicas, temos a desidratação intra e intermolecular de álcools. É correto afirmar que na desidratação intramolecular do 2-metilpentanol, 3-ol, em meio ácido em presença de aquecimento ocorre. Então ele está falando aqui basicamente de uma reação orgânica, tá? De eliminação. Então aqui nós vamos eliminar a água, tá? Quando a gente fala em desidratar, nós falamos de água. Então basicamente pode falar aqui que nós temos o composto 2-metilpentan-3-ol. Vou fazer aqui para vocês. Olha aqui, gente, estou desenhando aqui, tá? Desculpa aí a minha letra que não é nem um pouquinho arrumadinha. Então eu posso observar aqui que eu tenho o OH. Sempre o carbono vai fazer 4 ligações, tá? Então já se seguindo por isso bem aqui. Então aqui está
o 2-metil, certo? 2-metil pentan 3-ol, tá? Esse aqui é o 2-metil pentan 3-ol em meio ácido, tá? Ele quer saber aqui sobre essa reação, o que é que pode ser formado, tá? Gente, como esse composto ele vai perder a água, ele vai perder aqui essa hidroxila, tá? E ele vai perder aqui normalmente, ó, aqui o hidrogênio do carbono aqui tá do lado, tá? A gente pode observar aqui que ele vai perder principalmente esse carbono, esse hidrogênio aqui, tá? Que é do carbono terciário. Normalmente ele tem uma ordem de prioridade, então ele sempre vai tirar em primeiro, tá? Ou em maior quantidade do carbono terciário, depois do carbono secundário e depois, por último, do carbono primário, quando for o caso, tá? Então o hidrogênio vai sair com mais frequência, tá? Do carbono terciário, com mais prioridade, que é esse carbono bem aqui, ó. Por que é carbono terciário? Porque ele está fazendo ligações com outros 3 carbonos: carbono da direita, carbono da esquerda e carbono aqui embaixo, tá? Então normalmente aqui o produto dessa reação, tá? O que é que pode acontecer bem aqui? Em um primeiro caso, pode acontecer basicamente isso aqui. Então vai perder aqui o oxigênio, né, com o hidrogênio aqui do carbono número 3. Então aqui iria ficar um composto dessa forma, bem aqui, ó. Então iria ficar aqui um composto, no caso com uma insaturação, certo? Então iria ficar esse composto bem aqui, que iria acontecer com maior frequência, tá? O nome desse composto aqui, basicamente, ó, a gente pode observar que esse carbono aqui é o número 2, onde está acontecendo a dupla ligação e onde tem aqui um radical metil, tá? Então a gente pode dizer aqui que a formação em maior quantidade, que seria esse primeiro caso que iria acontecer, seria no caso 2-metil pente 2-eno. Então seria esse bem aqui, 2-metil pente. Não vou nem escrever, pessoal, mas eu vou dizer bem aqui. Vou mostrar aqui na alternativa 2-metil, tá? 2-metil. E aqui por último 2-pente 2-eno. Vamos aqui. Aqui não seria essa. Metil pente 2-eno não seria essa, tá? 4-metil pente 2-enol não seria essa aqui. 2-metil pente 2-eno seria essa bem aqui, ó. Aqui 2-metil pente 2-enol, aqui seria um álcool, né? Então não teria como ser essa aqui. Um álcool não, na verdade seria um enol. Então a primeira situação que poderia acontecer seria essa aqui. Que poderia acontecer também seria esse segundo caso, né? Já dá para a gente saber qual seria a questão que é a correta, mas basicamente o que é que poderia acontecer também? Poderia acontecer
dele roubar esse hidrogênio aqui do lado. Na verdade, é o que acontece, só que em menor quantidade. Se ele roubasse aqui o hidrogênio do lado, certo? Poderíamos dizer que esse átomo, que esse composto bem aqui, iria ficar dessa maneira. Então o composto iria ficar dessa maneira bem aqui, gente. Para que tinha essas duas possibilidades, essa aqui seria uma possibilidade menor, mas ainda seria possível. Como a dupla ligação estaria bem aqui no carbono 2 e ela é prioridade, ó, então o metil estaria bem aqui no carbono 4, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então seria 4 metil, tá? Pente 2Eno. Então aqui seria a letra D, tá ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, tá, por tudo. Então, boas provas e bom resultado para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.